Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Velho, seja no estádio ou na arquibancada, o lance é curtir o espetáculo de cara limpa, né? Pois é, o único combustível tem que ser a paixão pelo seu time e pelo futebol. Pode crer, droga nos estádios não tem nada a ver. O lance é empurrar o seu time na boa. O som e a bola sempre rolam melhor se tá todo mundo em paz. Levar droga para o estádio é a maior bola fora. Droga no estádio não rola. Estamos de volta com o programa Norte em Ação, agora o nosso quadro Alô Doutor, e com grande satisfação estamos recebendo mais uma vez dentro do programa o Dr. Telmo Reis, ele que é neurocirurgião e, claro, traz informações aí sobre a doença de Parkinson, novidades, evolução e, é claro, outras situações aí que a gente vai trazer em termos de novidades, inclusive. Tudo bom? Tudo bem, aqui estamos para conversar e com muito prazer que eu sempre venho a esse programa e estou disponível. Muito bom, ficamos nós satisfeitos pela sua presença aqui dentro do programa, por atender mais uma vez o nosso convite, mas em especial para tratar de um tema que realmente está aí, né, e muitas pessoas acometidas de Parkinson, e o senhor que tem essa especialidade, essa preocupação, essa dedicação, inclusive, e como eu estava falando, eu gostaria que a gente começasse explicando para as pessoas a questão dos sintomas, depois, evidentemente, entrar na questão do tratamento e, por último, a gente entra ainda nessas verbas que estão sendo destinadas para pesquisa através dos Estados Unidos, que realmente revoluciona, inclusive, essa questão. Vamos começar aí pelos sintomas, esclarecendo a questão da doença. Bom, a grande importância que o Parkinson tem hoje, ela é consequência de ser o Parkinson uma doença, eu diria assim, comum. Quer dizer, uma doença que ocorre com grande frequência e por ter uma prevalência, isto é, a quantidade de pacientes acometidos de Parkinson por 100 mil habitantes é muito alta. E isso no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso meio, nós temos em torno de 160 a 180 pacientes por 100 mil habitantes. Isto é, o Rio Grande do Sul, fazendo a conta, tem aproximadamente hoje algo próximo a 20 mil pessoas portadoras do Parkinson, né? Então, é um universo de pessoas considerável e que padecem de uma doença que traz um desconforto considerável. É uma doença que necessita tratamento de longo curso e é uma doença que muitas vezes determina
comprometimento físico, isto é, a pessoa fica fisicamente limitada em função dos sintomas da doença. E quais são esses sintomas? Esses sintomas são principalmente rigidez muscular, dificuldade para se mover com facilidade e tremor, né? Então, esses são os sintomas motores fundamentais do Parkinson, né? O Parkinson é, portanto, uma doença que faz com que as pessoas tenham os seus movimentos lentificados, né? E, por outro lado, usualmente aparece tremor numa das mãos, usualmente também numa metade do corpo, sendo esse sintoma mais acentuado do que a outra metade do corpo. Mas o que tem assim na sintomatologia, que hoje nós que somos especialistas nessa área valorizamos muito, é que os sintomas do Parkinson compõem um conjunto de manifestações com aproximadamente 20 itens, né? Então, Parkinson não é somente tremor e lentidão de movimento. Tremor e lentidão, como eu disse, são os sintomas motores principais. Agora, os demais sintomas que a doença produz devem ser considerados, porque também causam desconforto, causam, digamos assim, dificuldades para os pacientes, né? E esses outros sintomas? Esses outros sintomas compõem, então, essa lista extensa de manifestações. Algumas delas eu vou citar até pela importância, como, por exemplo, ansiedade. O parkinsoniano tende a ser depressivo, dificuldade de sono, dificuldades alimentares e intestinais. A respeito do comprometimento do sono no paciente com Parkinson, isso é importante porque o Parkinson determina uma alteração da estrutura normal do sono, né? E o sono é uma necessidade fisiológica, nós precisamos dormir. Dormir faz bem para a saúde, para qualquer pessoa, né? E o Parkinson altera a qualidade do sono, isso é outro sintoma que tem que ser cuidado. Ainda para lembrar uma outra manifestação parkinsoniana, que é uma manifestação até precoce e que ocorre assim muitos anos antes até do aparecimento de qualquer tremor ou de qualquer sintoma que comprometa os movimentos. Estou me referindo à perda do olfato, né? É comum no Parkinson os pacientes, então, apresentarem déficit de olfação, do olfato, vão perdendo o olfato, né? E então são, enfim, manifestações que necessitam da atenção. O que eu comento também prende-se a uma necessidade técnica, médica que se tem. O que ocorre é que, sendo o Parkinson uma doença com manifestações, com sintomas variados, compõe uma doença de diagnóstico que não é muito fácil. Parkinson é uma situação de diagnóstico complexo, que envolve alguma dificuldade e por isso que nós sempre reiteramos a necessidade de pacientes que procuram esclarecer uma sintomatologia desse tipo, que procurem um neurologista. O médico, o especialista na melhor posição para confirmar um diagnóstico de Parkinson é o neurologista. Muito bem. Doutor Telmo, existem várias questões aqui que o senhor levantou e elencou que realmente até preocupam bastante, né, com relação a essa dificuldade do diagnóstico, né? E outra situação também que gostaria que a gente pudesse
pudesse observar é com relação ao aparecimento dele. A partir de que idade se percebe algum sintoma, alguma manifestação? César, as manifestações iniciais da doença de Parkinson, elas podem ocorrer, e frequentemente isso acontece, em qualquer idade, o mais comum, a partir dos 40 anos, né? A grande maioria dos pacientes tem sintomas que chamam a atenção e que levam, por isso, o paciente ao médico por volta dos 50, 55 anos. Mas essa doença começa mais cedo, né? E, às vezes, os sintomas já são ostensivos e requerem atenção médica com pacientes até antes dos 40 anos, né? Então, isso é para chamar a atenção que manifestações parkinsonianas, que antigamente se considerava assim uma doença de idosos, isso não é mais verdade. Pacientes jovens podem apresentar Parkinson, sintomas parkinsonianos, né? Eu me refiro a pessoas de 45, 40 e até idade menor, né? Então, essa informação é uma informação que eu creio ser importante pela necessidade que tem esses pacientes de procurarem o profissional, os médicos competentes para fazer o diagnóstico, definir o diagnóstico e iniciar o tratamento específico, né? O Parkinson é uma doença hoje que tem várias opções de tratamento. E nessa questão em particular, já que o senhor aborda a questão do tratamento, o tratamento em si, como é que ele se processa e a partir de que momento ele deve ser iniciado? O tratamento do Parkinson, ele, digamos assim, resumindo, ele é dividido em duas categorias: tratamento medicamentoso e tratamento cirúrgico, né? O paciente tem como primeira opção o tratamento medicamentoso. Primeiro, vamos tentar melhorá-lo com remédios, né? Para aqueles pacientes que depois de alguns anos não mais respondem aos medicamentos, uma segunda opção é o tratamento cirúrgico, que é o tratamento hoje de eficácia comprovada no mundo inteiro, né? Mas, como eu disse, a primeira opção é o tratamento medicamentoso, e o importante também é que não falte ao paciente parkinsoniano os complementos do tratamento medicamentoso. Quais são esses complementos? Quero me referir à fisioterapia. A maioria dos parkinsonianos, quase a totalidade dos parkinsonianos precisam de fisioterapia. Fonoterapia, porque o parkinsoniano tem, como uma das manifestações também da doença, uma situação que se chama de hipofonia, isto é, diminui o volume de voz, né? Então, o fonoterapeuta ajuda muito, o nutricionista, enfim, essa ajuda complementar, ela pode, inclusive, ter que contar com o terapeuta ocupacional, né? O Parkinson, enfim, como doença de longa evolução e, às vezes, de progressão muito lenta, o Parkinson, às vezes, progride, assim, muito lentamente. Numa clínica de pacientes com Parkinson, como nós temos, Parkinson, que ele tenha toda um suporte de assistências que possibilitem que ele tenha os sintomas minimizados, o alívio dos sintomas e que tenha o que todos pretendem, qualidade de vida. E é possível, hoje, o parkinsoniano ter uma qualidade de vida muito boa, porque nunca se teve tantos recursos como se tem hoje para tratá-los.
De fato, tem complexidades, o senhor falou aqui também no tratamento multidisciplinar, quer dizer que tem todo um cuidado nesse sentido. A questão da evolução também, que ela se processa de uma forma também bastante intensificada, né? E a situação que gostaria de abordar, Dr. Telmo, é com relação à peculiaridade dessa doença, ou seja, ela é hereditária, como é que ela se forma, além daquelas questões que o senhor já colocou, o senhor falou das questões emocionais, que falou também do estresse e de outras situações. Além disso, existem outros fatores que contribuem para o surgimento dela, ou elas já estão constituídas geneticamente, só para a gente poder esclarecer e entrar nesses particulares. César, é uma observação muito importante essa que tu fizeste, né? Hoje, a ciência neurológica, especificamente a neurociência que estuda o Parkinson, sabe que existem está chegando são 18 genes até agora, né, definidos como relacionados ao Parkinson, né? Então, existem vários genes já definidos como relacionados com o Parkinson, né? Agora, o fato de termos uma base, ou termos, melhor dizendo, a comprovação de todos esses genes que, de uma maneira ou de outra, estão relacionados com o Parkinson, não significa que eles tenham a força de determinar a doença, né? Então, em outras palavras, existem genes que têm uma força, uma capacidade de claramente determinar uma doença. E outros genes que têm que são genes mais frágeis. Estou tentando me fazer entender. Sim, claro. Genes que têm uma potência menor. Pois bem, a maioria dos genes relacionados ao Parkinson são genes de baixa potência, com exceção de um deles, que ele tem uma coisa que se chama tecnicamente uma penetrância mais forte, né? Então, existe digamos assim, existe uma influência genética no Parkinson, mas que não tem até agora uma expressão maior na determinação da doença e na modificação digamos assim, de prevalência da doença e da incidência da doença, né? Essa é uma matéria de muito estudo, né? A genética do Parkinson, né? É uma matéria de muito estudo, mas até o momento está nessa situação a que eu me referi agora, né? Tu falaste também a respeito de outros fatores que influem no Parkinson, né? Aí se chega a uma situação que também não existem fatores assim claramente definidos como determinantes da doença, né? É provável que em determinados lugares algumas substâncias tóxicas tenham alguma coisa que ver com a determinação dessa doença, desde que uma determinada pessoa tenha ficado muito tempo exposto a esse agente tóxico, né? Mas não se tem assim uma evidência de que, olha, pessoas que estiveram expostos a isso, que têm grande tendência a ter Parkinson, isso aí são relatos esporádicos da influência de fatores tóxicos, né? Realmente o Parkinson, ele persiste uma doença a respeito da qual nós ainda não temos uma definição de onde ela vem. Por isso a dificuldade do diagnóstico. Isso é uma das dificuldades. Mas nós estamos aqui com o Dr. Telmo Reis, neurocirurgião,
participando conosco, falando dessa doença, Parkinson, da sua especialização, inclusive, tratamento e outras situações aí bem interessantes, que você, que é nosso telespectador, sempre tem a oportunidade de acompanhar dentro do quadro Alô Doutor e dentro do nosso programa, um programa que realmente tem essa peculiaridade de trazer e prestar esse serviço de utilidade pública. Nesse sentido, a gente vai fazer um pequeno intervalo e em seguida a gente volta, vamos trazer mais curiosidades aí a respeito da doença de Parkinson. O Dr. Telmo continua conosco. Então, continue ligado que no instante só a gente volta. Muito já foi feito. Mas ainda há muito a se fazer. Unicórnios. Todo mundo merece ver a vida. Uma iniciativa Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. De volta, continuamos aqui no quadro Alô Doutor, com a presença do Dr. Telmo Reis, neurocirurgião, falando hoje sobre Parkinson. E ele traz aí uma novidade e uma situação que realmente vai mexer com o mundo científico, justamente a aprovação de uma verba lá nos Estados Unidos para pesquisa, para desenvolver dentro dessa área específica do cérebro, e contempla, evidentemente, Parkinson e outras doenças, e é isso que ele vai nos informar agora. Dr. Telmo. Pois não. Tem um ponto que eu sempre saliento, que é muito favorável a todos os pacientes que são portadores de doenças dessa família neurológica que se chama de doenças neurodegenerativas, da qual faz parte o Parkinson, Então, essa categoria de doenças neurológicas, ela atualmente está contemplada com uma quantidade imensa de pesquisa. Falando em termos globais, em termos internacionais, praticamente não faltam recursos financeiros para suportar e para estimular pesquisa nessa área da neurologia, E quanto mais se pesquisa e mais se estudam as doenças, no caso o Parkinson, mais chance tem de se chegar a novos medicamentos, a novas tecnologias. Então, se o Parkinson, por um lado, é uma doença que traz muita preocupação para muita gente e exige tratamentos prolongados, por outro lado, o Parkinson é uma das doenças que mais se estudam, que a comunidade neurocientífica mais estuda de momento, Então, isso é um lado bom. E, para fortalecer isso que eu digo, uma verba de $100 milhões para pesquisa do cérebro, Então, não é apenas, digamos assim, esse ato do presidente dos Estados Unidos de disponibilizar $100 milhões para a pesquisa de base das doenças
neurológicas, que incluindo Parkinson, Alzheimer e outras, né? Esse gesto, esse ato do presidente, ele teve imediatamente uma outra resposta muito favorável. O Estado americano vai disponibilizar 100 milhões de dólares e, imediatamente, as empresas privadas americanas colocaram à disposição desse projeto 157 bilhões de dólares. Em contrapartida, mais do que o dobro. Porque, felizmente, existe nos Estados Unidos essa, digamos assim, tradição e esse belíssimo, digamos assim, costume de empresas e empresários e pessoas, digamos assim, com recursos financeiros assim muito sólidos, de doar para a pesquisa. Então foram três atos em sequência que ocorreram e que determinarão um afluxo de recursos financeiros extraordinário para a pesquisa de doenças neurológicas. As entidades privadas, mais de 150 milhões de dólares, e depois a informação dizendo que colocará mais recursos ainda à disposição desse projeto, né? Então, isso tem, assim, um significado humanitário, porque isso ocorre nos Estados Unidos. Mas o que resultará de benefício dessas pesquisas será em benefício de toda a humanidade. Todos serão beneficiados, né? Então, no caso, o Parkinson certamente crescerá muito em termos de conhecer a doença e se ter bem logo novas opções de tratamento. Por falar em novas opções, um tema, um título que os parkinsonianos estão sempre muito atentos e questionam, se refere à célula-tronco, né? Célula-tronco já é uma realidade. O emprego de células-tronco, um tratamento da doença de Parkinson, já está começando, já deverá ser liberado em outros estados americanos. E então essa é uma das novidades que vem aí e que certamente se constituirá em outra opção terapêutica de grande valor. Maravilha, notícias muito positivas, né? E que bom que a gente possa compartilhar aí com o nosso público. E queríamos mais uma vez agradecer aqui a participação do Dr. Telmo Reis, ele que sempre colabora muito, né, com informações, e em especial, né, dentro da sua especialidade, ele é neurocirurgião, e se dedica, né, à doença de Parkinson aí, com vários tratamentos importantes, significativos e com eficácia, né, como já tivemos a oportunidade, inclusive, de demonstrar aí dentro da nossa programação algumas cirurgias e alguns equipamentos que estão introduzidos aí, trazendo realmente, revolucionando e trazendo qualidade de vida, que é o que ele gosta de destacar sempre. E mais uma vez, Dr. Telmo, muito obrigado pela participação. Quero aproveitar e colocar também o telefone de contato. Caso você tenha mais dúvidas nesse sentido, o Dr. Telmo se coloca à disposição aí para passar mais informações. O telefone é o 3346-6066, DDD 51, aqui de Porto Alegre. A Associação Rio-Grandense de Apoio ao Diabético tem como missão educar em diabetes, pois acreditamos que é preciso conhecer para controlar. Por isso, se o diabetes de alguma forma tocou você, venha nos procurar. A
As delegacias especializadas no atendimento à mulher buscam combater a violência contra a mulher, atuando tanto preventivamente como repressivamente. Temos atuado com as delegacias móveis, são as delegacias itinerantes que vão até o bairro, justamente no intuito de levar a essas mulheres os seus direitos, esclarecer os seus direitos e também proporcionar um registro de ocorrência policial mais próximo à sua casa. Fizemos inúmeras palestras, eventos, buscando sempre esse trabalho preventivo e atuando repressivamente na questão do combate à violência contra a mulher, prendendo os flagrantes, os agressores em flagrante e também preventivamente quando descumprem as medidas protetivas de urgência. Estamos à disposição em Porto Alegre, no Palácio da Polícia, na Avenida João Pessoa, 2050, 24 horas à disposição da mulher vítima de violência.